O que se escreve com tinta pode se perder pela ação de uma única gota d'água, mas o que está escrito no coração permanece por toda a eternidade. Provérbio tibetano. A verdadeira profundidade de um ser humano individual não são totalmente desveladas até que os elementos de sua personalidade saiam da condição de potencialidade no inconsciente e se realizem no nível consciente. Jung observou que a maioria das neuroses traz um sentimento de fragmentação, de vazio, uma falta de significado da vida, principalmente da vida moderna, e que isso resulta do isolamento do ego em relação ao inconsciente. Como seres conscientes, percebemos vagamente que perdemos parte de nós mesmos e sentimos falta de algo que um dia nos pertenceu. Na minha experiência clínica, eu observei que depois da prática da calatonia, muitas imagens surgem de forma espontânea do inconsciente. Essas imagens são simbólicas e essas imagens dizem respeito à ligação, à conexão do ego com o inconsciente. A base principal deste trabalho é a calatonia, que significa literalmente tônus adequado, regulação de tônus. Trata-se de uma técnica de relaxamento que pode possibilitar o emergir de imagens, tornando o indivíduo espectador de suas vivências internas. A mente consciente só consegue concentrar-se numa área limitada do nosso ser total. A arte pode ser uma força capaz de levar o homem além desse sentimento de vazio, porque a arte é uma linguagem capaz de estabelecer uma conexão com a alma, sendo capaz de compreendê-la. Então, realizados depois da calatonia, potencializa a criatividade, tornando possíveis a reconciliação de conflitos emocionais, também como um facilitador de uma autopercepção e do próprio desenvolvimento do ser. Em relação ao vazio existencial, o medo profundo que nós sentimos sinaliza sempre uma dependência psicológica, uma tentativa de nos protegermos, uma tentativa de sobrevivermos a esse vazio, a essa dissociação do ego com o inconsciente. Quando nós retomamos a nossa criatividade, é possível estabelecer novas atribuições e significados às experiências que foram então vividas. A sensação de incompletude se dá em todo ser humano durante seu desenvolvimento, mas principalmente nas grandes fases de transição, da adolescência para a velhice. Então, através da arte-terapia e especificamente através das técnicas expressivas e a calatonia, pode ocorrer uma expansão da consciência, uma modificação dos sentimentos e visões e atitudes frente ao mundo, possibilitando assim uma transformação eficiente, uma transição menos dolorosa, porque encontra um canal de expressão que pode conter esse sofrimento. À medida que aprendemos a interpretar estes símbolos, adquirimos a capacidade de perceber a ação inconsciente dentro de nós. E as imagens simbólicas do inconsciente são a fonte criativa do espírito humano em todas as suas realizações. Ao pintar mandalas, é possível trabalhar o universo interior. Depois de uma sessão de calatonia, a mente entra em um estado de relaxamento, no qual as experiências traumáticas, os medos, as tensões podem ser transformadas, transmutadas e seu efeito tranquilizante pode concentrar a energia. Os símbolos abrangem os paradoxos, por isso são mais verdadeiros, mas jamais poderão satisfazer o intelecto, que vive para classificar e discernir. E o nosso corpo é extremamente desconfiado e assustado. E só gradualmente ele pode aprender a confiar nos próprios instintos, disciplinando-os numa base sólida para o amadurecimento da psique. A menos que ele se sinta amado, que as suas respostas sejam aceitas, a psique não tem fundamento da certeza nos instintos que ela precisa.
Calatonia é uma técnica de relaxamento que foi desenvolvida pelo Peter Sandor, médico e psicólogo húngaro. Essa técnica começou a ser intuída durante a Segunda Guerra Mundial nos acampamentos da Cruz Vermelha, com os feridos, com os que tinham os membros amputados. Os toques que o Sandor começou a intuir como uma forma de relaxamento fez com que ele percebesse a correspondência cortical da perna amputada com um membro são. Posteriormente, no Brasil, na década de 50, Sandor começou a pesquisar e estudar psicologia profunda. Foi então que, a partir daí, ele realmente desenvolveu a técnica conhecida hoje como calatonia, que seriam 9 toques sutis nos pés, na perna e na cabeça. Esse estudo apresentado descreve as técnicas expressivas como uma contribuição à ampliação do entendimento e do desenvolvimento de uma outra via de acesso à psique humana. Na infância, nós temos o exemplo da Tayana. Tayana, ela tem uma curiosa origem, porque ela é descendente de alemães com chineses. Então, ela traz muito assim a questão, quem eu sou? Eu sou alemã ou sou chinesa? E então nós começamos a trabalhar essa questão da identidade, mediado pela calatonia e utilizando o recurso artístico da máscara de gesso do próprio rosto. A máscara de gesso do próprio rosto fossiliza e dá uma nova roupagem, trazendo à luz os aspectos que não eram integrados na consciência. Então, o pó de gesso, de acordo com o mito de Dionísio, vai cumprir uma função iniciática, né, dessa questão da morte e do nascimento. Então, ela, no primeiro trabalho, ela pinta uma máscara de gesso que foi moldada no seu próprio rosto, onde ela faz uma fusão dessas duas culturas. Ela pinta o cabelo loiro e o rosto extremamente chinês, né? Então, assim, quem eu sou? Eu não sou nem chinesa, nem alemã. Na verdade, eu sou uma chinesa alemã. E sempre depois da calatonia, eu faço alguma representação do que eu senti, né? A partir da calatonia. E hoje eu fiz um trabalho com barro, representando um homem e uma mulher. Eles estão entrelaçados, né? Ela, na verdade, está apoiada nele, né? No caso da Sueli, nós estamos trabalhando com uma adolescente que está vivendo a questão do relacionamento afetivo, do relacionamento consigo mesmo, tentando resgatar. E eu não sei exatamente assim por que eu fiz isso, né? Mas eu acho que é porque eu ainda tenho essa ideia de que eu preciso de alguém que me proteja, que me acolha, entendeu? Na primeira sessão, ela fez, depois da sessão de calatonia, ela fez uma escultura de uma concha, mas uma concha aberta e com uma mulher se formando, uma mulher em formação. É muito curioso, ela não colocou o corpo inteiro, ela colocou um corpo em formação dentro de uma concha. É quase que como se ela precisasse ser acolhida para poder realmente se transformar. E é por isso que eu acho a calatonia muito interessante, assim, para mim, porque ajuda eu a despertar as partes de mim que estão escondidas, né? Uns lados meus que eu nunca procurei entender, nunca procurei saber. E acho que até por medo, né, eu nunca quis procurar. A Suelen, ao modelar o barro, ela não vai buscando imagens, ela não vai retratar algo que ela viu, que ela percebeu, mas ela deixa emergir do próprio barro a imagem. O contato com o barro faz com que ela entre em contato com o material inconsciente da psique. E aí, então, ela pode estabelecer um diálogo com esse material inconsciente, né? Então, fica muito claro a questão que ela está buscando integrar. Aqui hoje a gente fez uma sessão de calatonia e durante a calatonia me veio a imagem de uma águia, né, no início, e essa águia, na hora eu pensei que representa essa águia para mim, né? Primeiro representou meu pai, e o meu pai tinha uma expressão brava, né, facial. A Helena, retratando a metanoia, que seria a segunda fase da vida, onde ela vai trabalhar os aspectos que ficaram pendentes, né? Ela já
tem uma profissão, já casou, já tem a filha, já tem uma fundação sólida. E aí então ela vai resgatar aquilo que ficou pendente, que é essa águia aqui, né? Que eu só via, tentava ver se ela tinha as asas abertas ou fechadas, mas eu só via a cabeça da águia, né? Sempre com uma coisa bem marcante no olhar, realmente de que estava um olhar atento, um olhar bravo, um pouco hostil às vezes, né? A questão do masculino, do princípio masculino, do dizer não, do colocar limites, do princípio organizador, e aí então emerge a figura da águia, que tem a ver com a figura de autoridade representada pelo pai. Finalmente nós temos a Zuzu, que fala da questão da velhice e em que as sessões iniciais nós revivemos o próprio parto. No princípio eu me sentia muito rígida, tensa, ansiosa. A princípio tinha assim uma vontade de trabalhar bem esta parte, de falar, eu tinha necessidade de falar. Depois da calatonia ela reviu o nascimento dela, onde ela teve um parto difícil porque ela era gêmea da irmã e a gêmea, né, a irmã gêmea morreu no parto. Eu gostava muito de trabalhar com mandalas, mas esta mandala aqui assim foi uma mandala especial para mim. Procurei assim retratar bem as imagens que vieram durante a calatonia, então eu recortei esta mandala, fiz uma espiral. E trouxe para cima. Então, durante várias sessões, as mandalas sempre traziam a questão da vida intrauterina. E, então, muito interessante resgatar, mostrando que não importa a idade que a gente possa ter, as pendências ficam e precisam ser trabalhadas, né? Então, ela, apesar de estar na velhice, ela realmente está trabalhando o próprio nascimento. Se as portas da percepção fossem desobstruídas, tudo apareceria ao homem como é, infinito,